O importante não é acumular muitos anos de vida, mas adquirir sabedoria em todos os momentos que os anos nos oferecem. Afinal, envelhecer é obrigatório, amadurecer é opcional. É uma realidade, né? Porque todos nós envelhecemos, não tem como. A gente estava brincando aqui que nós estamos mais novos, mas está todo mundo envelhecendo. Aqueles amigos que antes eram lúcidos, de repente começa a trocar as datas, né? Começa a trocar os nomes, começa a repetir as mesmas histórias. É a vida. O processo do envelhecer é natural da condição humana, né? Há algumas pessoas que encaram isso como perda, há outras que descobrem que é um ganho, e que pode ser um ganho. Essa semana mesmo a gente estava conversando que é muito importante na vida a gente desenvolver hábitos, mesmo na juventude, que combinem com a velhice. Sabe por quê? Porque se a gente está apenas acostumado com as coisas da juventude, da mocidade, se a gente não começa a criar hábitos que depois sejam próprios da idade, da maturidade, nós não vamos ter o que fazer depois. Ser jovem demais é um problema. Você precisa começar a adquirir alguns hábitos que possam ajudar no seu processo da velhice. A leitura, por exemplo. Quando a gente descobre na adolescência, na infância, na adolescência, na juventude, quando a gente aprende a cultivar o hábito da leitura, você já está garantindo um bom tempo de qualidade para a sua velhice. Porque qual que é a minha grande reclamação? Muitas vezes não ter tempo de ler tudo o que eu quero. Não é assim? Depois que você já está mais velho, meu amigo, que você já diminuiu naturalmente o seu número de compromissos, que a vida foi ficando mais leve para você, é o tempo de ler tudo que você não pôde ler ao longo da vida. Aí, ocupando a cabeça, o coração fica muito distraído. Quando a cabeça está bem ocupada, o coração se aquieta. Agora, se a gente não tem o hábito da leitura, é natural que depois a gente vai ter uma dificuldade muito grande para ficar à toa. Não é? Você vai achar que o tempo está comprido demais para você preencher com tudo aquilo que você quer. Então, envelhecer requer arte. Bons hábitos na juventude ajudarão a sua velhice ser mais qualificada. Por que a gente insiste tanto no exercício físico, na atividade física, na boa alimentação na juventude? Porque a construção muscular da juventude é que vai fazer com que você seja um velhinho mais flexível, sem tantas dores na coluna. Por quê? Porque está com a musculatura bem fortalecida, está com uma lombar bem fortalecida, para a sua coluna não sofrer tanto a idade da maturidade. Então aquilo que a gente cuida hoje repercute depois na vida. Por isso que viver, a gente precisa ir pegando os bons hábitos da vida, para que quando nós estivermos nesse período de mais lentidão, de menos pressa, a gente não se desespere. Então eu, Padre Fábio, hoje estou construindo o velhinho que eu vou ser, que eu espero ser um velhinho um dia, né? Espero que eu não morra jovem. Mas estou construindo agora a minha velhice. Como? Na minha estrutura física, eu estou ajudando a envelhecer melhor, a ter mais qualidade. Na alimentação, nos meus hábitos, né? Ser um homem de oração, ser um homem adepto da leitura, da reflexão. Que isso a gente vai ficando mais aguçado, minha gente. Eu sempre digo, eu comecei a escrever cedo. Mas se hoje eu pudesse voltar no tempo, eu acho que eu publicaria o meu primeiro livro aos 50 anos. Por quê? Porque depois dos 50, a sua lucidez para olhar para o passado é muito maior. A gente se arrepende menos, né? Do que disse. Porque você vai estar mais centrado, é o momento da sua vida em que você tem mais instrumentais para analisar, mais maturidade, mais sabedoria. Isso é, se a gente viver bem, se a gente construir bem o momento futuro, o futuro no momento presente. Amadurecer é muito mais que envelhecer. Você pode ter um homem de 80 anos imaturo. Porque o que é o amadurecimento? O amadurecimento não é o acúmulo de tempo em nós, mas é o acúmulo de experiências. Quando a gente não descobre a sabedoria no processo da vida, nós vamos ser uma pessoa sem graça, sem discurso,
sem ter muito o que dizer, sem ter muito o que acrescentar. Eu tenho um prazer imenso em estar com velhos. Por quê? Porque eu desde criança sempre fui assim. Minha mãe sempre fala isso. Desde pequeno eu gostava de conversar com as pessoas de mais idade. Porque é muito interessante você ouvir a vida realmente vivida. É uma literatura muito concreta, né? Uma pessoa contando a sua história, contando a sua vida, contando o seu passado, como era, como deixou de ser, como foi sendo modificado. Isso é muito enriquecedor. E ao ouvir os velhos, eu vejo direitinho, eu percebo o quanto é determinante para a qualidade da velhice a sabedoria. Porque é bom você conversar com uma pessoa sábia. Não é verdade? Todos nós temos necessidade de encontrar gente sábia pela vida. Porque o sábio é aquele que tem um pouco mais que inteligência. Inteligência para resolver um problema matemático, muitos nós temos. Mas muitas vezes uma questão da vida, olhar para ela com profundidade, olhar para ela com fecundidade, nem sempre a inteligência basta. Aí a gente pode distinguir aquele que é muito inteligente e aquele que é sábio. Porque aconselhar uma pessoa requer muita sabedoria. Não é verdade? Dar um conselho, interferir na vida do outro, requer uma sabedoria muito grande. Mas onde mora a bendita da sabedoria? Ela mora na oportunidade que nós temos de construir dentro de nós uma vida. Ela mora nessa oportunidade de encontrar pelo caminho aquilo que nos ensina. A história que eu tenho contato, que vem morar dentro de mim. Aquela vida que eu encontrei, que mexeu tanto comigo, veio morar dentro de mim. Isso é sabedoria acumulada, né? Quando você não passa de qualquer jeito pela vida, nem pela vida das pessoas, pela história das pessoas. Você começa a recolher os exemplos vividos, os acontecimentos, você extrai aquilo, como se nós pegássemos uma cana e fizéssemos sair todo o caldo, porque sabemos que o açúcar está ali. É como se nós pudéssemos, então, amassar bem essa vida que nós vivemos para a gente poder extrair até a última gota de sabor. Aí a gente guarda aquilo dentro de nós. A gente vai ficando mais sábio à medida em que nós temos o coração aberto para viver, para poder trazer o aprendizado que essa vida tem e a gente acomodar isso dentro de nós e você usar. À medida que você vai vivendo, evitando os mesmos erros do passado. Então meu pai cometeu tal erro, então hoje eu vou modificar a minha atitude. O texto chama-se Silêncios e Palavras. Na palavra, a comunicação se realiza. No silêncio, ela se completa. Pois a compreensão se concretiza a partir do silêncio. Há poder em ambos e a sabedoria é usar bem esses dois tempos da comunicação. Dentro de uma composição, as pausas são tão importantes quanto os sons. Uma boa orquestra é aquela que executa bem as dinâmicas das pausas e das continuidades. Mesmo no silêncio da pausa, a canção continua. Não diga as coisas com pressa. Mais vale um silêncio certo que uma palavra errada. O poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade recomendava aos poetas: convive com os teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros, calma se te provocam. Espera que cada um se realize e consuma com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. A recomendação do poeta é sábia e pertinente. Um poema só é bom, se maturado na sementeira do silêncio. Antes de se tornar palavra, a poesia é experiência de vida silenciosa. Os artistas sabem disso, e nós precisamos aprender. Demora naquilo que você precisa dizer. Livre-se da pressa de querer dar ordens ao mundo. É mais fácil a gente se arrepender de uma palavra dita do que de um silêncio.
Palavra errada na hora errada pode se transformar em ferida naquele que ouviu, também naquele que disse. Há muitos momentos da vida em que o silêncio é a resposta mais sábia que nós podemos dar a alguém. Na pressa de falar, corremos o risco de dizer o que não queremos. E diante de tudo o que foi dito, nem sempre temos a possibilidade de consertar o erro. Palavras erradas costumam machucar para o resto da vida. Já os silêncios certos, esses possuem o dom de consertar. Por isso, prepara bem a palavra que será dita. Palavras apressadas não combinam com sabedoria. Os sábios sempre preferem o silêncio. E nos seus poucos dizeres está condensada uma fonte inesgotável de sabedoria. Não caia na tentação do discurso banal, da explicação simplória. Queira a profundidade da fala que nos pede calma. Calma para dizer, calma para ouvir. Uma regra interessante para que tenhamos uma boa compreensão de um texto é justamente a calma. Só assim podemos adentrar nos significados que o autor quis sugerir e, consequentemente, mergulhar no mistério do seu texto. Leituras apressadas podem fomentar equívocos. E equívoco é uma espécie de desentendimento entre o que escreve e aquele que lê. É uma forma de obstáculo para a compreensão da linguagem. Na comunicação verbal cotidiana, isso sempre acontece. Dizemos e não somos compreendidos. Diante do impasse, duas realidades são possíveis. Ou alguém disse com pressa, ou alguém escutou sem atenção. Dizer e ouvir requerem silêncio. Só diz bem aquele que pensou antes no que iria dizer. E ouve melhor aquele que se calou para escutar. A regra é simples, mas exigente. Por isso hoje, neste tempo de palavras muitas, queiramos a beleza dos silêncios poucos. Eu sei que muitas vezes nós somos vítimas das palavras malditas. Não são poucas as vezes em que palavras malditas chegam até os nossos ouvidos. Uma palavra pode ser maldita por causa do conteúdo que ela tem, ou então por causa da forma. Hoje eu estava lendo um texto, coincidentemente, falando da música das palavras. E o escritor estava dizendo que para cada palavra há uma música diferente que nós podemos colocar nela. De maneira que você pode dizer uma coisa muito dura a alguém, mas você colocar uma música que faça bem ao ouvido de quem escuta. Então a pessoa escuta aquela palavra dura, mas com uma música bonita. Talvez tenha sido isso que Jesus soube fazer o tempo todo. Jesus dizia coisas muito duras, mas a música das palavras de Jesus era extremamente sedutora. Porque ele sabia muito bem que não adiantava dizer as coisas sem musicalidade. Não adianta nada a gente dizer as coisas com braveza. Não. A gente será muito mais bem entendido se a gente buscar uma música suave para colocar a palavra dura. Você experimenta isso na sua vida todos os dias. Quando você precisa dizer alguma coisa de muito sério aos seus filhos, e às vezes você não sabe nem por onde começar porque você tem medo do conteúdo que você vai dizer. O conteúdo é duro, é de exigência. E os nossos filhos não estão muito acostumados a serem exigidos. Eles entraram nessa mística do mundo de hoje, nessa tendência do mundo de hoje, de que tudo tem que ser muito simples, tudo tem que ser muito fácil e rápido. E educar os filhos muitas vezes requer um discurso duro, exigente. Então você vai descobrir junto de Jesus que é possível dizer coisas duras com musicalidades atraentes. É isso que fazia com que as pessoas parassem para prestar atenção no que Jesus tinha a propor. O reino de Deus que Jesus propunha não era coisa fácil, não era coisa simples. Dá trabalho construir o reino. Mas ele construía de um jeito tão terno que as pessoas esqueciam a dureza da palavra e se prendiam na música que envolvia aquela palavra. Por isso o seguimento acontecia com tanta intensidade. Tantas pessoas, por causa da música que estava revestindo tudo aquilo que ele dizia. Minha gente, muitas vezes o que a gente faz de errado não é o que a gente diz, mas é como a gente diz.
é a música que a gente coloca na frase. Pode ser que hoje você tenha ferido alguém com aquilo que você disse. Pode ser que hoje você tenha sido ferido por alguém com aquilo que você disse. E talvez você não tenha errado naquilo que você disse. Você tinha razão naquilo que você disse. Você estava certo ao reivindicar o que você reivindicava ou ao dizer aquela verdade que você disse. Mas talvez você não tenha escolhido o melhor jeito de dizer. Talvez você se perdeu na pressa, na raiva, na ira. É estranho, mas na vida a gente perde a razão quando a gente fica bravo. Na vida a gente perde a ternura quando a gente se irrita, porque a ira, ela tem o poder de retirar de nós a sabedoria. E quando nós estamos fora da sabedoria, geralmente nós não sabemos colocar músicas nas palavras. Todos nós gostamos de música. Todos nós gostamos de ouvir aquilo que entrou um dia dentro do nosso coração, nos fez bem. Por quê? A palavra veio com música, ela não veio sozinha. O intérprete colocou naquela palavra uma intenção tão bonita que você de fato acreditou naquilo que ele estava cantando. Uma canção bem interpretada, ela expressa todo o poder de verdade que o compositor quis dar. Mas aquele que interpreta, o bom intérprete, ele faz a canção se tornar ainda mais verdadeira do que quando nasceu da mão do compositor. Porque ele soube colocar a intenção da voz. Eu, quando dava aula na faculdade de teologia, lá na faculdade de Uniana, eu sempre dizia para os meus alunos que seriam padres um dia: olha, cuidado para você não ficar com um tom de voz, um jeito de falar igual a todo mundo. Busque a melodia das palavras. Busque o seu jeito de dizer. E que o seu jeito de dizer as verdades evangélicas, que o seu jeito de ensinar o evangelho, a palavra de Jesus, as coisas boas da vida, estejam de acordo com aquilo que você verdadeiramente acredita em e identifica neste mundo como ternura. A palavra pode ser dura, mas a música que envolve a palavra não precisa ser. Porque aí você vai ter um poder de convencer muito maior do que se você estivesse usando a palavra dura com uma capa, uma armadura. Não. Todos nós temos medo de armadura, porque ela nos recorda a guerra. E às vezes, ao invés de colocar melodia, música na nossa palavra, a gente coloca armadura. E aí a gente assusta aquele que nos escuta, a gente machuca aquele que nos escutou. Padre Fábio, um amor de verdade pode ser destruído pela maldade das pessoas? Minha filha, tudo pode ser destruído pelas maldades, desde que a gente permita. A maldade é altamente corrosiva, mas para ela corroer, eu tenho que permitir a corrosão, né? Se eu paraliso o poder da maldade dentro de mim, se eu não permito que ela encontre em mim lugar para crescer, ela não vai conseguir destruir o que em mim é valor. Se eu fico atento para que aquilo que é ruim, que está entrando na minha mente, porque a mente é o lugar onde nós acontecemos. A gente sabe que o coração, ele tem esse significado simbólico de ser o lugar do sentimento, mas é na cabeça da gente que nós somos construídos. A minha mente, é aqui que eu me penso, é aqui que eu penso o outro, é aqui que eu me interpreto, é aqui que eu interpreto o outro. E é aqui que a maldade pode crescer, como ela também pode diminuir. Então, se eu permito que a maldade cresça dentro da minha mente, se eu começo a me configurar a partir dessa maldade, eu vou ter então muita dificuldade para fazer crescer os meus amores. E aí é certo que a minha capacidade de amar, porque ela está infectada pela maldade, eu corro o risco então de perder a minha capacidade de amar. Como é que isso é possível na prática, minha gente? De repente eu sou amigo do Christian, alguém vem, fala mal do Christian para mim.
Eu permito que aquela informação venha ficar dentro da minha cabeça, do meu coração, né? Já ia dizer o sentido simbólico. Aí, aquela história que me contaram sobre o Christian começa a macular a minha capacidade de amar o Christian. Mas eu não fui perguntar para ele se aquilo era verdade, eu não fui esclarecer. Eu apenas permiti que a maldade que me foi semeada crescesse dentro de mim e impedisse de ter um amor ou de continuar tendo o meu carinho pelo Cristo. Muitas vezes o que acontece com a gente é isso. Nós nos transformamos numa sementeira onde a maldade encontra espaço para crescer. E onde a maldade cresce, o amor diminui. É natural. Porque maldade e amor ocupam o mesmo lugar, minha gente. Bondade e ódio, amor e ódio, maldade e bondade, ocupam o mesmo lugar dentro de nós. Se você deixa crescer a maldade, é natural que a sua bondade diminua. Agora, é também verdade. Se você faz com que sua bondade cresça, você naturalmente vai diminuir a sua capacidade de ser maldoso, de ser invejoso, né? Por que a gente pode controlar a inveja promovendo aquilo que a gente tem de melhor? Porque a partir do momento que você se ocupa de você mesmo, quando você começa a cuidar bem de você, você começa a crescer. Você vai então investir em você. Você vai começar a prestar atenção um pouco mais nas suas capacidades e você vai trabalhar a partir delas. Veja bem, é natural que aquele que esteja ocupado de suas capacidades e que esteja se trabalhando, não tenha tempo para ficar invejando o outro. A inveja é coisa de quem não tem o que fazer, porque o invejoso precisa de tempo para prestar atenção no outro. A partir do momento que você está ocupando-se de maneira positiva de você mesmo, das suas coisas, do seu trabalho, da sua luta, é natural que você diminua dentro de você a inveja que você sente do outro. O coração que está vazio, ele vai ser um território para crescer muita coisa ruim. O coração que está vazio, ele vai ser um território fértil, mas muito fértil, para tudo aquilo que não presta. É por isso que a gente precisa tomar um cuidado muito grande. Ocupar a nossa cabeça de coisas boas. Ocupar a nossa vida com sentimentos bons. É assim que a gente vai conseguindo alcançar a vitória sobre tudo aquilo que nos oprime. Ô minha gente, é tanta coisa mesquinha que nos oprime, não é verdade? Tanta gente perdendo a alegria por causa dos sentimentos mesquinhos que tem. O sentimento mesquinho que eu posso nutrir pelo Cristo não vai fazer mal só ao Cristo, não, mas vai fazer mal sobretudo a mim, porque eu sou a fonte desse sentimento ruim. A mesquinharia estraga quem a gente é. E essa oportunidade de viver, ela é única. Nós não podemos desperdiçá-la com mesquinharias. A gente precisa ser na vida de quem passar por nós uma lembrança feliz. Mas não é só para deixar neles as marcas, não, em quem passou por nós, não. Porque, na verdade, a marca que a gente deixa é apenas uma consequência da vida bem vivida que a gente viveu. Ao hoje ter a recordação feliz da Dona Lourdinha, para mim, foi uma oportunidade de revisitar essa convicção. Quem vive bem, fará bem à vida das pessoas que por ela passaram. E eu acho que isso é o melhor prêmio que nós podemos receber na vida. Esse é o melhor reconhecimento que nós podemos receber. Quando você souber que você foi uma lembrança positiva na vida de alguém. Alguém sorriu no momento que lembrou de você. Por aquilo de bom que você fez. Pelo momento leve que você proporcionou. Pela leveza que a sua amizade representou. Pelo tempo bom que você proporcionou àquela pessoa no momento em que você esteve com ela. É o que Jesus fez. Jesus marcou definitivamente todas as pessoas que passaram por ele. Por quê? Porque Jesus transformava as pessoas. Transformou Lázaro, transformou Madalena, transformou Simão, transformou Paulo, que nem o encontrou pessoalmente. Se transformou tanta gente
Por que não pode transformar a mim e você? E o mais bonito, ao transformar a mim e a você, nos coloca como protagonistas no tempo, com possibilidade de transformar também aqueles que passarem por nós. A oportunidade de visitar a vida da pessoa, ainda que seja com o nosso olhar, com uma frase, com um gesto, com um sorriso. A oportunidade de entrar no tempo do outro e de oferecer a ele esse amparo afetivo e espiritual. Sem exageros, sem dependências. Você ser para o outro esta lembrança feliz. E o outro ser para você esta lembrança agradável. Quando você um dia estiver velhinho aí, eu também, e a gente poder revisitar o nosso passado, entrar nos cômodos, né, os mais distantes no tempo, e você poder reencontrar através da saudade pessoas que nunca mais morrerão dentro do seu coração, porque elas fazem parte, elas estão registradas na sua história, como alguém que um dia, ao realizar um gesto, ao dizer-lhe uma palavra, ou até mesmo um olhar acompanhado de um sorriso, entrou para as suas recordações e lhe deixou uma marca que não há nada, absolutamente nada, que possa ser, que possa remover, que possa retirar de você. Você sabe que é isso que eu lhe desejo, né? Ao lhe oferecer esse Jesus que eu acredito, eu quero lhe oferecer essa possibilidade de você se tornar uma pessoa marcante, pela sabedoria que brotará dos seus lábios, pela sabedoria que brotará das suas escolhas, pela sabedoria que brotará da sua postura, de você ser gente de verdade, de fazer a diferença nos dias de hoje, de abandonar a mesquinharia, de não permitir que nada mesquinho nesse mundo venha encontrar abrigo dentro do seu coração. Tenho certeza que se você quiser, se você desejar isso do fundo do seu coração, acolher a graça de Deus, que já decidiu isso, Deus quer lhe transformar numa pessoa marcante. Se você hoje optar por isso, você pode ter certeza que você já começou a ser essa pessoa marcante que o mundo precisa. Porque todo coração humano que se dispõe a ser este lugar onde Deus acontece, nele se transforma, nele se torna. Deus passa por ele, Deus acontece com ele. Assim como a teologia acontece nas preposições, Deus acontece em nós. Ao passar por nós, ao viver em nós e ao encontrar no nosso coração um território favorável para o crescimento de sua vontade, de seu amor, de sua... Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ver diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. O bom educador nunca dá ao seu discípulo a lição pronta. Seria um crime contra o discípulo oferecer a ele a lição pronta. O mestre dá a certeza de sua presença para retirar alguma dúvida, para poder ajudar a dissolver aquilo que está atrapalhando e prejudicando o aprendizado. Mas em alguns momentos o discípulo
terá de conviver com a sua solidão. O mestre se cala e se recusa a dar a resposta que nós tanto buscamos. Não é assim na vida? Há respostas que Deus só pode nos responder através do silêncio dele. Isso é mão de Deus também nos sustentando. Porque às vezes a gente tem a ilusão, e isso é fruto de uma visão ingênua. Infelizmente, o discurso religioso ao longo da nossa vida pode nos colocar visões ingênuas de que Deus vai fazer tudo por nós, de que Deus faz isso, que Deus faz aquilo. Tá certo? Nós temos o direito de acreditar na proteção divina. Mas nós não estamos desobrigados de fazer a nossa parte. Porque é uma questão de sabedoria, de maturidade. O pai faz isso com o filho, a mãe faz isso com o filho. O amor não pode nos fazer pensar, o amor que a gente sabe que Deus tem por nós, não pode nos fazer pensar de que Ele fará tudo. Gosto muito dessa expressão. Nós só temos o direito de esperar pelo impossível depois que a gente fez tudo o que nos foi possível. Então Deus nos protege? Sim. Mas Ele também pede que eu faça a minha parte nessa proteção. Eu rezo a Deus pela minha vida, peço para que Ele me dê saúde, mas preciso fazer a minha parte para que essa saúde seja uma realidade na minha vida, não é? O cuidado que eu tenho comigo é uma expressão dessa minha parte, do milagre que eu preciso realizar diariamente. Então, às vezes eu identifico a mão de Deus estando presente na minha história, mas não me segurando como eu acho que segura. Sim, alguns desamparos são importantes demais no nosso processo humano. Seria muito interessante se a gente aprendesse isso desde o berço, mas infelizmente não. Então nunca é tarde para a gente aprender. A desproteção que às vezes nós sentimos na vida também é a mão de Deus, porque aquele que ama desprotege. Para que você fique exposto àquilo que você precisa viver e experimentar, sozinho. A presença dele sempre nos olhando, sempre nos orientando. Porque isso é muito interessante. Quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente amadurece na nossa experiência com Deus, maior é a capacidade que a gente tem de ouvir e compreender a voz dele na nossa história. Então, Deus me protege assim, mesmo quando ele está distante. Sabe? Não é que ele fica distante, é que nós nos sentimos por causa das situações da vida. O contexto desfavorece perceber essa presença intensa na nossa vida. Então, aquele momento de desconsolo, meu Deus, parece que eu estou abandonado pelo Senhor. Não é não. Esse desconsolo faz parte dessa proteção dele na nossa vida. Porque quem ama sabe muito bem que o amor também precisa passar pela dura experiência da desproteção. Porque excesso de amor desprotege. Não é assim que funciona? Quando uma pessoa é excessivamente protegida, no fundo, no contrário de tudo isso, existe uma desproteção, porque aquela pessoa não consegue amadurecer. Então ela vai ser eternamente ingênua. Vai ficar eternamente acreditando que ela está dentro de um conto de fadas. E a vida não é um conto de fadas. Então acreditar na proteção de Deus não nos dá o direito de pensar que Deus fará tudo por nós, que caminhará por nós. Não. Ele vai estar sempre nos fortalecendo à frente dessas batalhas que nós precisamos enfrentar, mas nós estaremos na responsabilidade de realizar a parte que nos cabe. Foi assim com Moisés. Essa música cita Moisés, né? Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. Há nessa passagem uma riqueza muito grande que está em Êxodo. Quando Moisés está apavorado, porque ele retirou o povo do Egito e saiu na direção dessa terra protegida. Protegida não, prometida. Está vendo? Que também é um pouco protegida, né? A terra prometida seria alcançada, uma promessa que Deus fez a Moisés, desde que ele se encorajasse a retirar aquele povo da escravidão e atravessasse as dificuldades do deserto. Veja que quem já teve a oportunidade de ir a Israel sabe muito bem o que é o deserto. Você entrar naquele deserto para chegar a um lugar que não sabemos onde é, que só está no coração de um homem, como promessa,
é uma dificuldade muito grande. O povo acreditou, foi atrás de Moisés, começou a viver as restrições do deserto, a fome, começou a sentir saudade das cebolas, né? Porque no Egito eles comiam cebola, no tempo da escravidão a cebola era o principal alimento, por isso que às vezes a gente usa a expressão, não fique chorando as cebolas do Egito, não é assim? Você já deve ter escutado essa expressão, quando alguém lhe aconselha, para de lamentar o passado. O que é lamentar as cebolas do Egito? É dizer, eu era escravo, mas tinha esse alimento. Eu tinha cebola para me alimentar. E agora eu estou livre, mas não tenho nada. Calma. Dê tempo ao deserto. Permita que o deserto lhe diga o que ele precisa dizer. Até a fome. A restrição, ela é importantíssima no processo humano. A gente identifica o tempo todo que pessoas são estragadas porque não lhes faltou nada. Terrível, quando você tem um filho que foi paparicado desde criança, não lhe faltou absolutamente nada, e de repente, no descampado da vida, de repente aquela pessoa precisa enfrentar o deserto da vida e ela não tem munição o suficiente para dar conta. Aí fazer o quê? Como é que nós enfrentamos o deserto? Ali naquele momento, quando Moisés retira o povo da escravidão e se encoraja a levar este povo pelo deserto a caminho da terra prometida, ele também sente medo, ele também não sabe o que vai ser. Por isso ele o tempo todo, através das manifestações de Deus naquele momento da vida de Moisés, ele se comunica com Deus. São as epifanias, né? Que são essas manifestações gloriosas de Deus ali, através da realidade simples. É a sarça que arde, é a pedra que jorra água, enfim. Deus vai conversando com Moisés, vai dando a ele sinais de que ele está no caminho certo, mas não o priva da desproteção que o deserto lhe causa. Então, desprotegido naquele deserto, materialmente falando, ele pode firmar uma confiança em Deus que nenhum outro conforto havia dado. Está vendo como é interessante? Como a desproteção, a aparente desproteção, ela tem todo um cuidado reservado e de bastidores ali. Da mesma maneira como você que é pai, é mãe, e você cria uma restrição ao seu filho para que ele possa amadurecer, não é assim? Às vezes você retira alguma coisa do seu filho para que ele sinta realmente a falta, para que depois ele tenha condições de valorizar depois. Volto a dizer, muitas pessoas dão errado na vida é porque não lhes faltou nada. Aí você observa que quando falta demais também pode causar um desequilíbrio, uma falta de confiança na vida, nas pessoas. Enfim, é o equilíbrio que dá certo. Quando você começa a educar, colocando proteção e aparentes desproteções, onde aquela pessoa terá de enfrentar a situação sozinha, ainda que você esteja vendo de longe. Eu enfrentei situações na minha vida extremamente difíceis, que não bastava o outro dizer, eu estou aqui. Por quê? Porque elas eram minhas. Até ajuda. Você olhar para o lado, saber que tem um amigo com você, que existe uma mãe, que existe um pai, um irmão. Mas em muitos momentos da nossa vida, este calvário é para ser vivido na solidão. É quando eu preciso viver essa sensação de estar desprotegido, da mesma maneira como Moisés viveu, ao pisar os desconfortos do deserto, ao enfrentar aqueles desconfortos, ele compreendeu o que é a condição humana. Então eu também faço essa experiência. Você faz. Eu não quero passar a vida em brancas nuvens, não quero mesmo. E é por isso que desde muito menino, quando a vida me era difícil, eu encontrava alguma coisa naquele desconforto que me fazia pensar mais alto, que me fazia pensar além. Moisés, vivendo o desconforto do deserto, precisava convencer os que estavam ao lado dele de que aquele desconforto valeria a pena. Mas alguns queriam voltar para a escravidão. Olha como a fraqueza humana está muito presente na nossa vida no momento do desconforto. Quanta gente, vou dar um exemplo simples para você entender. Existem pessoas que precisam romper com namoros que são terríveis, desastrosos. Aquela pessoa só faz mal a você, você sabe disso,
mas você tem um vínculo com ela, você tem necessidade afetiva, você não consegue romper aquele namoro. Então, de repente, você se encoraja, você fica com tudo claro diante de você, essa pessoa não me faz bem, eu não posso me casar com essa pessoa, porque se no tempo do namoro já está assim, imagina na época do meu casamento, depois no meu tempo de casado, vai virar um inferno pior ainda do que já é. Aí você se encoraja, motivado por pessoas que estão ao seu lado, a romper. Aí é terrível no dia que você rompe. O sofrimento é cruel dentro de você. Parece que você nunca mais vai se recuperar, que você só pensa naquela pessoa. Por quê? Porque apesar dela te fazer tão mal, você tem um vínculo doentio com ela, de dependência afetiva. Você sabe que ela te faz mal, mas você não sabe viver sem ela. Padre Fábio, eu gostaria de saber se há na Bíblia algum relato que diz que a família só é constituída de pai, esposa e filhos, e estes, quando se casam, transformam-se em parentes e deixam de fazer parte da família. Estou questionando isso porque um evangélico colocou essa posição e eu sou totalmente contra isso, pois tenho uma profunda admiração. Não, sou contra isso. Aí o restante ela fala aqui sobre mim. Obrigado. Minha filha, eu também nunca vi isso não, você já? Que quando casa deixa de ser família e passa a ser parente? Parente é uma palavra que diz respeito, né? Que está diretamente ligado aos graus familiares, né? São os parentescos. O que é fato é que um casal, quando se casa, ele forma uma nova família. Ele deixa de fazer parte daquele núcleo e criou um outro, do qual eles agora são os gerentes, né? O pai e a mãe. Ao estabelecer, ao ver os filhos se casando, eles estão deixando de gerir a vida dos filhos da mesma forma como eles estavam acostumados. Vai mudar a maneira de ser pai e de ser. Isso é muito saudável, não precisa nem falar muito disso. Nós já conversamos várias vezes sobre esse assunto. Quando um casal, quando o pai, o marido, a mulher, eles saem de seus núcleos para formarem um outro núcleo, ali se estabelece um novo vínculo. Eu vou olhar, digamos, eu sou um homem casado agora, fiquei na casa da minha mãe até ontem. Então, a partir de hoje, eu assumo um novo jeito de ser filho da minha mãe. Não é que eu vou amar a minha mãe menos, não. É que eu começo a ter mais responsabilidades neste novo núcleo familiar que foi estabelecido. E é por isso que muitos casamentos ficam comprometidos no momento em que os cônjuges esquecem de que a partir de agora a vida terá que ser diferente, né? Muitos maridos e mulheres saem da casa dos pais, mas não permitem que o novo núcleo seja gerado. E já falamos disso aqui também, do tanto que não é benéfico para a vida do casal não ter um lar. Lar mesmo, gente, parede, sala onde eles ficam, cozinha, cozinhar a comida, de fazer a comida, de ter a sua estrutura familiar. Porque às vezes os casamentos, eles acontecem, mas os filhos continuam, os cônjuges continuam vivendo como se fossem filhos do mesmo jeito que eram antes, né? Então, esse não sair da casa dos pais pode ser um empecilho muito grande para a vida afetiva do casal. Porque tem muita interferência, né? Por mais que eu deixo os meus filhos muito à vontade, eles estão aqui porque precisam, cuidado. Porque isso pode gerar um déficit na vida do casal. Eu não estou inventando isso aqui. Isso é fato. A vida afetiva de um casal, quando não está dentro do seu núcleo, quando não está na sua estrutura, que foi justamente pensada para que essa nova família cresça, para que essa nova família desenvolva os seus laços, isso é, que tem as suas diferenças, que tem as suas lutas ali, o seu dia a dia difícil, que é à medida que o caminhão vai andando, que as abóboras vão se ajeitando. Não tem o dito popular que fala isso? É disso que nós estamos dizendo. Então, a necessidade que o casal tem
de ter o seu espaço, para ali aprenderem o significado de ser marido e mulher e depois de ser pai e mãe. Por isso que é tão importante também na vida do casal, depois do casamento, ficar um tempo sem ter filhos. Porque precisa aprender a ser marido e mulher antes de ser pai e mãe. Às vezes o casal já casa, não sabem ainda ser marido e mulher. As pessoas ainda não estão preparadas para essa união conjugal e já têm que se desdobrarem nas funções de pai e de mãe. Então, é importante que, na vida do casal, sempre exista espaço para essa participação bonita na vida das famílias de onde vocês vieram, mas que vocês tenham, sobretudo, os vínculos para que este casamento aconteça de fato. Tem muito casamento que não acontece. Por quê? Porque os cônjuges não se permitem, não estabelecem o vínculo que o casamento pede. Porque o casamento não é só o dia da igreja, né? Ali é um início, um reconhecimento sacramental de uma relação que vai precisar ser cuidada a vida inteira. Engana-se aquele que se casou só naquele dia, né? Aquela bênção recebida vai se desdobrar em muita vida, em muito cotidiano, em muitas dificuldades, em muitas alegrias. E isso é importante, que aquela bênção recebida tenha um lugar geográfico mesmo para isso crescer. Mas em relação a essa questão de estar na Bíblia, eu confesso que nunca li nenhuma passagem que pudesse fazer referência a isso, quando casa deixa de ser parte da família. Que o fortalecimento da vontade é essencial para que Deus tenha a oportunidade de agir em nós. Aliás, a vontade fortalecida já é a própria ação de Deus em nós. Santo Agostinho dizia que todo o esforço humano só é possível porque existe um esforço que é o amor de Deus, é a graça nos sustentando. Até quando eu amo, eu preciso do amor que me ama primeiro. Então, quando eu faço um esforço para fortalecer a minha vontade, eu já estou no influxo da graça. Já estou movido pela graça. Isso é tão radical para Santo Agostinho que ele dizia que até para eu me arrepender de um erro, eu já preciso estar visitado pela graça. Então, sempre que eu falo que preciso fortalecer a minha vontade, eu já estou assumindo essa participação de Deus na minha vida. E é por isso que a vida mística, minha gente, ela é a dinâmica de todo dia, de toda hora. Que às vezes a gente quer separar as coisas, né? Acha que rezar é você criar aquele momento para estar com Deus, entra dentro de uma igreja, ou fecha no quarto, vai fazer a sua oração. Tá certo, isso faz parte da vida mística. Mas você não se esqueça que tudo na vida místico é crescimento, é busca de fortalecimento dessa vontade. Para isso que a gente faz jejum, para isso que a gente faz penitência, é para fortalecer a vontade. Porque seria muito mesquinho, né? Você ficar imaginando que Deus fica feliz quando você deixa de comer isso, quando deixa de comer aquilo, só por deixar. Não. Se a gente for pensar assim, esse Deus, ele precisa até de um terapeuta, né? Tá doente da cabeça. Fica se alegrando com o sofrimento dos outros. Não. Você como pai, você fica feliz quando você vê o seu filho sacrificando-se para verdadeiramente crescer. Você não fica feliz só por vê-lo fazer o sacrifício. Você fica feliz porque sabe que daquele sacrifício vai gerar um fruto. Vai ter um futuro melhor por causa daquele sacrifício. É como quem precisa emagrecer, que faz o sacrifício de não comer aquilo que quer, que às vezes nem é o que precisa, né? Faz o sacrifício de não comer aquele doce, aquele queijo gordo, aquilo que você sabe que vai só lhe prejudicar na sua dieta, porque você tem um futuro mais leve. Tá bom, então eu abro mão de comer tudo que eu quero hoje, vou comer menos, vou comer com mais disciplina, vou comer mais corretamente, vou inserir uma atividade física na minha vida, porque eu sei que daqui a um tempo o meu corpo agradecerá e viverá um resultado muito satisfatório. É assim que Deus fortalece a nossa vontade. Quando a gente pratica o sacrifício, a renúncia, o esforço, sempre auxiliados pela graça de Deus. Volto a dizer, nenhum esforço humano
é possível se não está amparado anteriormente por esse amor que nos antecede, por esse Deus que já decidiu antes de nós que Ele quer o nosso melhor. Então, quando eu faço uma leitura, quando eu me coloco na perspectiva de colocar na minha mente uma reflexão que possa me tornar uma pessoa melhor, mais consciente, eu estou ajudando a fortalecer essa vontade. Padre Fábio, é possível ser feliz sofrendo? Tudo depende do jeito como a gente sofre, né? Há sofrimentos que são redentores. São aqueles que você descobre a razão do sofrer. Então eu estou vivendo uma privação na minha vida, digamos, vou dar um exemplo. Eu preciso passar num vestibular. Então eu sofro a ansiedade daquela responsabilidade de ter que passar. Agora, a partir do momento que eu começo a estudar, eu continuo sofrendo, porque a ansiedade ainda está em mim. Mas eu começo a descobrir o caráter redentor do sofrimento, que é justamente preparar o resultado. Quando nós perdemos alguém, por exemplo, não vamos falar de morte física, não. Vamos falar de morte psíquica, né? Que é quando você perde um namorado, quando um amigo te trai. Tudo isso causa sofrimento dentro de você. Agora, se você vive esse sofrimento de maneira infértil, isto é, sofre por sofrer, como é que a gente sofre por sofrer? Quando a gente permite que o ódio fique tomando conta de nós, quando o ódio começa a administrar os nossos sentimentos, aí você sofre dobrado, porque você não joga fora o que te fez mal. É igual quando a comida nos faz mal, ela prejudica o corpo. Quando nós vivemos sentimentos estragados, ela faz mal ao nosso espírito, à nossa alma, tudo que faz parte dessa condição psíquica, daquilo que não é material. Claro que o cérebro é material, mas há algumas coisas que extrapolam essa materialidade cerebral. Então a gente tem um processo de amargura, um processo de depressão, de tristeza. São vários os estágios do sofrimento. Se a gente não administra bem, por exemplo, a tristeza, é possível que isso vire uma depressão depois. Então o que a gente precisa fazer para sofrer do jeito certo? Primeiramente, ser honesto. Coloca a questão que lhe faz sofrer e pergunte-se: será que vale a pena sofrer tudo mesmo que eu estou sofrendo por isso? Às vezes nós sofremos tanto por pessoas que não valem a pena, não é verdade? Às vezes nós empacamos tanto tempo da nossa vida com sofrimentos, com pessoas que não tinham a menor consideração por nós, ou às vezes pessoas até passageiras, né? E às vezes nós ficamos sofrendo demoradamente por causa disso. Não. A gente precisa administrar isso. E o único jeito que a gente tem de administrar o sofrimento é racionalizando. O que provoca o sofrimento dentro de nós é o jeito como nós pensamos o sofrimento. Uma ideia vai me fazer mal à medida em que eu alimento essa ideia dentro de mim. Agora, se eu reconstruo, se eu substituo a ideia que me faz mal por uma ideia que me faz bem, então eu começo a superar a dor, eu começo a superar o sofrimento. Então a gente pode sim buscar esta realização, a gente pode ser feliz mesmo no momento do sofrimento. Basta que você olhe o sofrimento de um jeito novo, de um jeito diferente, e não fique se amargurando tanto, estendendo demais no tempo a experiência que poderia ser muito bem curta. Às vezes nós encontramos pessoas que não fazem a amizade com a vida. A gente tem que fazer esse pacto com a vida todos os dias, minha gente. Todo mundo sofre. Não adianta você pensar que é um privilégio seu você sofrer. Não é. Nós sofremos o tempo todo por questões que são nossas. Agora, você já imaginou se nós vamos parar a nossa vida porque a gente está sofrendo? Então o mundo não vai caminhar mais. E o mais interessante é que quando nós administramos bem o sofrimento, nós crescemos como pessoas. Nós ficamos mais interessantes. Nós ficamos melhores. A gente tem mais história para contar. A gente tem mais conteúdo, digamos assim. O conteúdo da vida está diretamente associado ao que nós sabemos fazer com acontecimentos. É isso que mais cedo ou mais tarde a gente vai poder relembrar, a gente vai poder contar, a gente vai poder dar testemunho, a gente vai poder dar exemplo e o melhor, até aconselhar aqueles que estão passando pela mesma situação e não sabem como agir. Precisamos o tempo todo administrar bem o que nos acontece, porque no momento que a gente administra bem a nossa vida, nós ajudamos até a administrar a vida do outro também.
Mas não vai querer administrar a vida do outro se você não administra a sua, né? Tem que ter, primeiro, essa responsabilidade com aquilo que é seu. Sofra no tempo certo, sofra do jeito certo. Não permita que as mágoas, que as coisas ruins da vida demorem demais dentro de você, porque isso não vale a pena. O bom mesmo é a gente julgar fora o que precisa ser julgado, para a gente só ficar com o que é bom. Há pessoas que dizem, hoje não posso ser feliz porque estou doente, porque não tenho dinheiro, porque faz muito calor, porque alguém me insultou, porque alguém deixou de me amar, porque eu não soube me dar valor, porque meu marido não é como eu esperava, porque meus filhos não me fazem felizes, porque meus amigos não me fazem felizes, porque meu emprego é medíocre, e por aí vai. Uma série de desculpas. Amo a vida que tenho, mas não porque minha vida é mais fácil do que a dos outros. É porque eu decidi ser feliz como pessoa e me responsabilizo por minha felicidade. Quando eu tiro essa obrigação do meu marido e de qualquer outra pessoa de me fazer feliz, deixo-os livres do peso de me carregar nos ombros. A vida de todos fica muito mais leve. E é dessa forma que consegui um casamento bem-sucedido ao longo de tantos anos. Nunca deixe nas mãos de outros uma responsabilidade tão grande quanto a de assumir e promover a sua própria felicidade. Seja feliz, mesmo que ele pode parecer ingênuo, né? Ah, como é que eu vou ser feliz sozinho, não fazendo depender dos outros? Não, a gente sabe que a nossa felicidade passa pelos outros. É claro que quando eu vejo um irmão que não está bem, é natural que eu fique mais triste, mais desanimado. É natural que os fatos me atinjam, é natural que um acontecimento trágico que ocorre perto de mim tenha repercussões dentro do meu coração, que modifique o meu jeito de ser, né? Não tem como. Eu sou o tempo todo um território que é visitado por situações que não são minhas. Aliás, às vezes eu fico pensando que boa parte das situações que nos infelicitam não são nossas, não são problemas nossos, mas são problemas de pessoas diretamente ligadas a nós. Mas aí existe uma pequena diferença que a gente precisa salientar. Nesse caso, essa mulher descobriu que ela não deveria julgar o peso dessa responsabilidade de ser feliz em cima dos outros. E essa é uma atitude muito sábia, muito madura, não é? Quando a gente decide que nós administraremos este processo de felicidade a que todos nós somos chamados. É preciso a gente fazer uma distinção. O conceito de felicidade é muito mais amplo do que este conceito vazio que muitas vezes nós escutamos por aí. Às vezes, quando a gente escuta a palavra felicidade, a gente corre o risco de pensar que ela nasce facilmente, que a felicidade é uma ausência de problemas, que ser feliz é você estar conformizado, ou de acordo com a realização dos sonhos, que ser feliz é você ter um ambiente harmonioso ao seu redor. Não. A gente sabe que a felicidade, ela é possível, mesmo quando as coisas não estão de acordo com a nossa vontade. Mas para isso a gente precisa desenvolver, dentro do nosso coração, uma imunidade, uma proteção, um sistema de proteção que impeça os ataques a este processo de felicidade, que eu prefiro chamar de realização humana. O ser humano feliz é aquele ser humano realizado, isto é, pegou tudo aquilo que ele tinha como possibilidades, também defeitos, ninguém tem só possibilidades, e conseguiu trabalhar bem a partir da matéria-prima que tem, que recebeu. Então tem lá alguns talentos, fez de tudo para desenvolvê-los, para crescer nesses talentos, fez de tudo para administrar bem os seus defeitos, os seus limites, e conseguiu harmonizar-se de um jeito que ele possa conviver bem com as pessoas. A realização humana passa pela satisfação profissional,
passa pela satisfação pessoal de ser quem é, e passa também pela harmonia afetiva que nós podemos criar, que é justamente você amar, ser amado, ser tolerante, ser capaz de estar com o outro de maneira equilibrada, sem querê-lo, sem querer dominar a vida dele, estar de uma maneira leve, conviver, ter amigos, ter uma vida social, ter lá o seu tempo de trabalho, mas ter também o seu tempo de descanso. A realização humana, ela passa por todas essas dimensões da vida que vão dando a gente, mesmo que a gente vá envelhecendo, que a gente vá tendo dificuldades, a gente ter essa satisfação de ser quem a gente é. Porque a primeira coisa que nós precisamos quebrar dentro de nós é essa ilusão de que felicidade é não ter problemas. Aquele que espera ser feliz no dia em que não vai ter problema algum, ele pode morrer sem esperar pela felicidade. Essa felicidade não acontece assim. A gente é feliz mesmo tendo problema. Isso é, a gente pode se realizar como pessoa mesmo tendo dificuldades. E eu ousaria dizer que a dificuldade é um instrumental muito interessante para nos ajudar a ser felizes. Às vezes, porque estamos movidos por ansiedades que nos predeterminam, transformamos o que o outro nos disse naquilo que gostaríamos de ouvir. Por que a gente faz isso, né? É tão comum. Às vezes o outro nos diz alguma coisa e a nossa ansiedade é tão grande que nós já transformamos o que o outro nos diz naquilo que nós gostaríamos de ouvir. Ou então naquilo que nós imaginaríamos que o outro nos diria, né? O que também é um erro, que a gente coloca o outro dentro de uma prisão, impedindo-o de ser quem ele é e, inclusive, de dizer o que ele diz. O nosso entendimento nos trai. Por isso que é preciso muito discernimento, muita lucidez, para que a gente não fique alimentando dentro de nós esses processos viciosos de transformar o que o outro nos disse naquilo que nós gostaríamos de ouvir. Uma pessoa apaixonada, por exemplo, tende a ler, a escutar tudo que o outro fala, tudo que o outro escreve, a partir daquilo que está interessando a ela pensar. Como se fosse uma forma de proteção, né? Para que aquilo que a pessoa tanto deseja não venha a ruir com a realidade. Então vai imaginando e vai construindo aquele castelo de areia, de sonhos. E tudo que o outro escreve ela acha que é para ela, e tudo que o outro fala ela acha que foi para ela. Cuidado. O outro tem o direito de dizer muitas coisas e aquilo não ser para nós. Não nos sintamos o centro do mundo de ninguém. É muito pretensioso. Já aconteceu muito isso na minha vida, por ser um homem público. Quantas vezes eu publico, né? Textos, frases, e a pessoa acha que eu estou mandando recado. Oh, meu Deus. Com a oportunidade que eu tenho de dizer o que eu digo para tantas pessoas, eu que tanto prezo por dizer a verdade a quem precisa ouvir, por que eu vou usar de uma rede social para mandar recado para alguém? O que pode acontecer é que, de acordo com um fato, como consequência daquele acontecimento, eu tenha ficado chateado e refletido sobre isso, escrevo um tempo depois. Eu nem gosto de escrever muito próximo do acontecimento para não dar essa impressão. Mas não, o outro tem o direito de saber da maneira mais direta. Então, tudo aquilo que a gente precisa dizer, nós precisamos dizer. Mas então, deixemos de imaginar que o outro está dizendo isso ou aquilo. Permitamos que a palavra nos diga a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. E o que a gente imagina, porque estamos ansiosos, que tudo isso caia por terra, para que o outro possa nos dizer o que de fato ele disse, e não aquilo que gostaríamos de ouvir. Eu sempre tenho dito que
a educação que gera, né, toda essa competição, ela tem um aspecto positivo, porque gera dentro da criança aquele desejo de ir além, de vencer, mas fico muito preocupado quando o desejo de vencer está escondendo um desejo de destruir o coleguinha, né? Eu sei que na vida, para vencer é preciso que alguém esteja perdendo. Ninguém pode ser vencedor se alguém de alguma maneira não perdeu ali. É natural do processo humano. O que a gente precisa fazer é educar e fazer de tudo para que as nossas crianças entendam que no momento que ela vence, ela não está vencendo sozinha. E aí a gente ensinar, e a gente tentar mostrar que a construção da vitória é sempre comunitária. E então o perdedor se sentirá um pouco mais valorizado, porque ele saberá que ele contribuiu com a vitória do outro. E o outro que é vitorioso vai olhar para o perdedor como alguém que de alguma forma também participou do seu processo de vitória. Pode parecer estranho, mas a vida é assim, não é? E é por isso que você vê lá, de repente, alguém ganhou o concurso tal, aí ele vai olhar para os outros que perderam e fala: olha, quero agradecer a todos vocês que participaram dessa minha vitória. Como é que eles participaram? Porque eles também, de alguma maneira, eram bons, e o outro, a perceber que os outros eram bons, ele quis se dedicar um pouco mais para ter condições de superá-los. Então veja bem, aqui pode haver uma lição de solidariedade. O outro reconhece que ele não está sozinho quando vence, que ele ficou estimulado pela capacidade dos outros e ele quis ir além. E os outros, da mesma forma, como já estão na condição de perdedores, eles se sentirão motivados a darem um pouco mais de si para que numa outra ocasião eles consigam vencer. O grande problema é quando nós identificamos que nesta relação de vencedor e perdedor existe aquele desejo quase que primata, né, muito primário na vida humana, de fazer da vitória uma instância de humilhação do outro. Não, não é por aí. E eu acho que isso a escola precisa ensinar, a família precisa ensinar e a religião também precisa ensinar, porque também nós, de alguma maneira, a gente acabou estragando muita gente quando a gente ensinou. A gente quis tornar pública a virtude e o defeito para fazer uma comparação. Olha como esse menino é melhor que o outro. Não. Isso é muito danoso na vida humana. A gente mostra o modelo positivo e fala: gente, vamos todo mundo ser como ele? Não precisa mostrar o outro para ser um motivo de humilhação e de chacota. Não. Mostramos o bom exemplo e a gente tenta segui-lo. É por isso que a gente apresenta Jesus o tempo todo, né? Porque ele é o bom exemplo que eu quero seguir. Ele é o bom exemplo que eu quero ter como referência. E é por isso que todo modelo educacional, na família, na escola, que tenha Jesus como pedagogia, como centro pedagogo, né, aquele que nos ensina e que nos conduz pela mão, sempre vai ensinar que a solidariedade, a fraternidade, são processos e são realidades essenciais na vida humana. Que até mesmo para a gente se sentir um vencedor feliz, a gente dormir satisfeito com a vitória, a gente precisa saber que para vencer, a gente não humilhou ninguém. Mas ao contrário, a gente soube reconhecer a importância do outro na nossa história. E é por isso que aí o vencedor que tem essa consciência, ele nunca será arrogante, mas ele será sempre grato àqueles que o ajudaram a chegar onde ele chegou.